Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da Share Talk. Estamos aqui hoje com o Igor Esteves, fundador da Share de Startup Place, e vamos ter uma conversa muito valorosa com o Igor. Ele vai explicar um bocadinho sobre a sua incubadora, como é que ele criou, porque é uma incubadora muito importante agora no ecossistema empresarial, empreendedor aqui em Portugal, porque tem ajudado imensas empresas, imensas ideias inovadoras a transformarem-se em negócios super importantes. Então, Igor, eu agradeço imenso por estás aqui conosco hoje, por partilhares o teu valor, o teu conhecimento sobre as empresas no geral. E pronto, estamos preparados para começar Vamos a essa isso, Daniel. entrevista. Vamos sim. E olha, muito obrigado por também aceitar esse desafio conosco, de estarmos aqui hoje a fazer o nosso primeiro episódio do nosso Share Talks. E vamos a isso. Vamos a isso. Eu tenho uma pequena questão. Diz. Estamos a falar de uma incubadora, aceleradora ou estamos a englobar as duas? Estamos a falar de uma incubadora. Por quê? Porque nós aqui estamos a trabalhar desde o processo da ideia, ok? Do surgimento do insight, da vontade de desenvolver um novo negócio, para que depois possamos entrar, então, na fase do planeamento, validação, e poder prosseguir, então, com toda essa fase do desenvolvimento de uma startup. Ok. Mas agora olhando assim para o cenário de inovação, Sim. Igor, tu sentiste falta no ecossistema empreendedor, né? Sentiste, aqui em Portugal em específico, Sim. sentiste falta de uma ideia como essa? Sentiste alguma gap? Qual foi o motivo que te fez criar a Sherry? Ok, a Share, enquanto Share existe há cerca de um ano, mas nós abrimos a nossa primeira incubadora em 2019, ou seja, já estamos a falar de 6 anos agora, que está a completar, enquanto Espaço Bazar. Ok. E que na altura, a nossa então ideia era poder atuar. Nós temos uma empresa de consultoria, a Bazar, mas quisemos criar um segmento justamente para o empreendedor, ok? Aqueles que tinham vontade, que tinham necessidade de de desenvolver um novo negócio, de criar o seu próprio posto de trabalho, de criar algo inovador, algo tecnológico, e que não poderia, de fato, pagar um serviço de consultoria. Então, Certo. criamos o Espaço Bazar para poder apoiar esse tão perfil, né, para pessoas que quisessem, então, arrancar com isso. No entanto, ao longo do tempo, nós fomos desenvolvendo o Espaço Bazar e, no último ano, resolvemos, então, desassociar justamente por quê? Porque o Espaço Bazar acabou por ter uma identidade própria, mas queríamos então criar uma identidade única. Então criamos a Share de Startup Place, onde nós estamos focados hoje, de fato, exclusivamente em empresas de base tecnológica e ideias inovadoras. Oh, boa. Igor, eu ouvi a palavra empreendedor, então eu quero falar um bocadinho sobre empreender. Estando aqui no negócio das startups, sabemos que é como navegar em mares assim um pouco incertos, né? Porque as startups Exato, o completamente. início é tudo muito instável. Eu queria saber qual foi o maior desafio que sentiste ao criar a Sherry e como é que conseguiste superar esses desafios? O maior desafio foi de fato, desenhar o que nós hoje temos, a estrutura enquanto incubadora, porque nós somos uma empresa privada, uma empresa pequena, mas com muita vontade, né, de poder realmente fazer, desenvolver e contribuir para o ecossistema português que tem vindo a desenvolver muito bem nos últimos, talvez, 12 anos, 13 anos, e que nós queríamos estar presente, fazer parte desse contributo. Nesse, então, processo, tivemos que preparar toda a nossa estrutura, até sermos aprovados pela Rede Nacional de Incubadora, até sermos reconhecidos pela própria Startup Portugal. Então, é um processo que eu acho que tem de fato de ser feito, mas não é um processo fácil. Sim. Onde nós temos que mostrar toda a nossa capacidade, toda a nossa estrutura e todo o nosso comprometimento com o ecossistema empreendedor em Portugal, nesse caso. Exato. Né? Teve alguma coisa assim que te manteve muito determinado, sem te desviar, sem perderes o foco de criares a Sherry e manteres Sim, isso? sim, foi um pouco ali de insistência, né? Teimosia,
de nós insistimos que vamos então cumprir todas as etapas, vamos então fazer esse nosso então trabalho, Uhum. porque, como eu estava dizendo, não é um processo fácil, mas nós estamos focados nisso Certo. e o principal foco era ter os empreendedores conosco. Uhum. Isso por quê? Porque eu gosto de um ambiente criativo de negócio. Exato. E o empreendedor, no perfil que nós estamos a buscar, que nós queríamos trabalhar, vem realmente com muitas ideias. E aquilo de nós pegarmos essas ideias, fazer um brainstorm, fazermos um funil até chegar num produto ou num serviço, era o que nós buscávamos. Exato. Uma oficina de negócios, no caso. Uhum. Agora, aqui em Portugal, as startups têm ganhado muito valor. E eu queria saber o que é que fizeste que é para a Share estar em destaque, que é para ser algo diferente no mercado das startups, no geral. Exatamente. O que nós queremos hoje é buscar, além das grandes ideias, né, e apoiado em base tecnológica, nós estamos muito focados em pessoas. Então, estamos muito focados no empreendedor. E nesse então, perfil, nós, então, em termos estratégicos, fomos buscar dois perfis que eu acho que eles podem juntos até se complementar. E até com duas questões também a nível nacional que nós podemos contribuir para isso. Uhum. O primeiro é focado no jovem que busca desenvolver um próprio negócio e que, ao mesmo tempo, também busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Esse jovem, quando ele não se sente realizado ou quando não atinge o seu objetivo, é esse jovem que tem ido emigrar, que tem ido para fora e que tanto faz falta a Portugal. Por outro lado, temos os imigrantes que vêm para Portugal e cada vez mais qualificados e que também não encontram aqui uma posição no mercado de trabalho, mas que têm toda a qualificação, todo o seu conhecimento que já traz de outras experiências em outros países para poder desenvolver o seu negócio. Então, nós focamos muito nesse jovem para que ele possa ficar em Portugal, desenvolver o seu negócio e aqui possa criar realmente a sua raiz profissional e esse imigrante que venha para Portugal contribuir de forma ativa na economia e ser um agente econômico ativo, criando não só o seu posto de trabalho, criando outros postos de trabalho e assim fazer crescer Portugal como um todo. Perfeito. Ainda bem que tu tocaste no assunto jovens e pequenos empreendedores, porque agora temos uma pequena questão que eu acho que toda a gente que está em casa, os pequenos empreendedores e os jovens que têm assim ideias inovadoras devem estar bem curiosos e inclusive eu estou. Eu quero saber qual é o processo de seleção para a Share investir numa pequena ideia de negócio. Sim. É mais sobre a equipa, é mais sobre o mercado, o que é que. Eu acho que há dois fatores aqui fundamentais, Uhum. 2/3, mais dois que eu acho que eu gosto sempre de destacar. Primeiro é a vontade de quem vai estar à frente de qualquer projeto, ou seja, é o próprio empreendedor, ou o próprio empreendedor, aquilo que ele quer de fato fazer, aquilo que ele quer buscar. Segundo, é trabalhar a ideia que ele traz, ou ajudá-lo mesmo a encontrar uma ideia no qual ele se identifique para desenvolver esse seu trabalho. Terceiro, é a qualificação desse empreendedor para aquilo que ele quer vir desenvolver, mas isso nós podemos ajudá-lo também a encontrar outros parceiros para que eles juntos possam criar então esse projeto. Oh, boa. Eh, por exemplo, existe algum padrão, um tipo específico de pessoas, ideias que chegam até vocês? Alguma coisa assim em comum que todas as empresas têm assim? Não, nós tentamos previamente já hoje focar no setor do e-commerce, Uhum. comunicação, IoT. E estamos agora aqui a criar um outro departamento que vai um pouco para biomedicina, mas isso é um passo mais à frente que nós vamos aqui fazer, e também, desculpa, o turismo. Então, esses três pilares, principalmente, ainda sem contar com a biomedicina, são assim, três pilares que nós hoje estamos sempre focados e quando já trazem algumas ideias, teoricamente já estão mais ou menos encaminhados para isso. Ok, então
pronto, falando sobre o padrão ainda, é mais ou menos a Sim, biomedicina, que é a agora que vocês biomedicina estão agora mais é um pouco menos ainda, que ainda é um projeto que nós vamos a ver, futuro. desenvolver com alguém que eu ainda vou trazer cá para poder Oh, falar um pouco melhor sobre isso. Mas turismo, turismo. comunicação, e-commerce e depois a própria IoT. Então é perfeito aqui para o mercado cá de Portugal. Sim, sim, sim. Tendo realmente o Sim, turismo, o sim. peso que tem, é um mercado que nós temos apostado. Exatamente. E assim, além do espaço físico que a Sherry oferece, o que é que faz diferença realmente para as startups? Tem um ponto, assim, um game changer que vocês têm? Nós focamos sempre que a nossa diferença seja com base também na nossa equipa, nas Uhum, pessoas, na forma como elas lidam com esses empreendedores que cá chegam, que batem a porta. Isso porque nós acreditamos que uma boa ideia, caso o empreendedor não esteja de facto sustentável até emocionalmente para poder enfrentar esses desafios, a coisa não vai ser feita, não vai ser desenvolvida no seu potencial máximo. Então, tentamos aqui, com a nossa equipe, com os nossos mentores, apoiar ao máximo esse empreendedor nessas etapas para que ele possa chegar realmente ao ponto que nós desejamos que ele dali para frente possa também desenvolver o seu trabalho da melhor forma. uhum. Agora falando um bocadinho sobre contactos. Sabemos que os contactos, as conexões são tão importantes quanto o capital. Sim. Então eu queria saber o que é que a Share faz para contribuir, que ajuda as startups com um pouquinho de redes de contactos. Vocês ajudam nesse sentido? O que é que vocês fazem para dar suporte? Sim, ou seja, quando nós temos esses empreendedores aqui Uhum, conosco, quando as coisas já estão a evoluir, nós, através da nossa rede, não só das redes de incubadoras, por exemplo, em Portugal, e de parceiros investidores, empresários e outros, nós vamos sempre encaminhar ou apresentar, ou temos a chance de mostrar para eles o que nós temos cá em casa, as exato. startups que nós temos conosco. Uhum, Então, esses contatos estão também à espera de negócios em potencial, de novos negócios, e nós tentamos trabalhar ao máximo essa credibilidade também para poder levar projetos de facto valiosos em sim. todos os sentidos, para que eles possam estar cada vez mais conosco. Uhum. Agora tem uma pequena coisa. A maioria dos empreendedores subestima muito a jornada, o início da jornada. Sim. Tem algum erro, alguma coisa assim fatal, um ponto cego que os empreendedores não conseguem ver ou que estão sempre a cometer no início? De facto, uma coisa direta, não, mas talvez um comportamento, às vezes, que às vezes, quando vamos desenvolver uma ideia, já vamos com algumas ideias pré-concebidas Uhum. e que não há, de facto, uma receita para Exato. o sucesso e nós vamos fazer esse caminho num ciclo, né, de aprendizagem para que possamos encontrar outros parceiros, quem nos apoie, etc. Ou seja, a principal questão que eu penso que deverá ter é a mente aberta, Uhum. trazer a ideia, o foco na ideia, mas ter a mente aberta para ouvir, mudar quando necessário e seguir em frente também quando for realmente vital para isso. Ok, ok. Pronto, os primeiros erros são inevitáveis, né? Então, Claro, óbvio, óbvio, como é óbvio. nesse sentido, como é que a Share ajuda, como é que dá suporte, que é para, pronto, tentar aconselhar ou evitar, ou depois do erro já ter acontecido, como é que a Share ajuda Não, nesse sentido? o princípio é sempre trabalhar na prevenção, Sim, ou sim, seja, passar sempre o conhecimento que nós temos, que não é um conhecimento também absoluto, exato. e também estamos sempre a aprender juntos, na prevenção para que aqueles erros ou que aqueles riscos que nós identificamos, Uhum. eles realmente não ganhem outras proporções. Mas uma vez que acontece, pronto, vamos então sentar, vamos pensar juntos e vamos encontrar uma solução. Daí a Sim, necessidade de ter a mente aberta, de ter uma visão isso sim. 360 e estar aberto para outras pessoas também virem fazer Exatamente. parte. Uhum. Pronto, agora o mercado global tem mudado imenso.
E pronto, agora tem muitas oportunidades de negócio, muitos setores assim com potencial. Sim. Quais são os setores que a Sherry considera que têm mais potenciais assim para, pronto, daqui a 10 anos ou de agora para 10 anos? É No muito. dia de hoje, numa mudança geopolítica, né? Sim, sim. Então ainda nós estamos... Mas hoje estamos caminhando a larga escala para a inteligência artificial. Não sabemos ainda como é que isso vai ser desenvolvido e de que forma em termos de negócios. Estamos todos num grande laboratório. Exato. Mas hoje eu diria que tudo que for ligado à base de informações, né, gestão do conhecimento, é um mercado que nós vamos sempre necessitar, porque lá são as bases para as novas tecnologias que estão aí a surgir. Sim. Pronto, falando de tecnologia, acabamos por falar um bocadinho sobre inovação. Então eu queria aproveitar para perguntar, assim para o futuro, o que é que a Sherry pretende para o futuro nesse requisito de inovação? Nós queremos trazer sempre novas ferramentas, novas metodologias para ter a melhor estrutura para quem estiver conosco a desenvolver a sua startup, o seu projeto. Exato. Por isso, o que nós buscamos? Buscamos o que há de novo no mercado e para isso vamos sempre estar atentos e também estamos sempre a aprender aqui. E quais são assim os maiores sonhos, o objetivo final que tem para a Sherry? Gostava que daqui, né, algum tempo nós pudéssemos olhar para aqueles que estiveram conosco com grande sucesso no mercado e olhar e pensar, olha, isso aqui nós participamos um pouco dessa história, nós fizemos parte em algum momento dessa empresa ou dessa startup. Eu acho que isso vai ser o maior legado que se leva depois, né? E a pergunta agora é isso. Então, esse é exatamente o maior legado que a Sherry gostaria de deixar para o sistema? Eu penso que sim, é. Ok, então perfeito. Mais à frente, nós, pronto, olhamos e missão cumprida e a coisa foi entregue. Ok, então é perfeito. E com isso chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Muito Já? obrigada. Okay. Já? Queres continuar? Podemos continuar, não tem problema algum. Vamos para o episódio 2, então. Vamos para o episódio 2, não é? Obrigado. Então, chegamos ao final. Muito obrigada, Igor, por estar aqui conosco. E eu vou deixar uma pequena mensagem para os jovens, mas eu vou fazer a minha cábula, porque eu escrevi uma mensagem tão gira, então eu vou querer ler exatamente como está. Ok, então é o seguinte, para si que nos assiste, lembre-se de que o caminho do empreendedorismo está repleto de desafios, mas também de oportunidades incríveis. Se tem uma ideia, não hesite em procurar apoio, aprender com os melhores e persistir com determinação. Muito bem, Nané. É sobre isso. Tchau, tchau. Obrigada, Igor. Obrigado, Nané. Muito obrigado a todos.